Queridos, boa noite, graça e paz. Que o Senhor Jesus que está presente nesse lugar possa receber a nossa adoração, possa receber a oferta que você veio trazer como o seu corpo, como um sacrifício vivo diante do Pai. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Esse temporal aí assustou um pouquinho, né? A ventania. Mas o Senhor está nos sustentando sempre. O Senhor está conosco sempre. Então eu queria que você colocasse a sua vida nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E saiba que existe um Deus que enquanto você dorme, ou enquanto você faz qualquer outra coisa de responsabilidade, como trabalho, como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, enquanto você faz todas essas coisas, o próprio Senhor cuida de você. A palavra diz que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Verdade? Então que isso seja um momento de gratidão ao Senhor nessa noite, porque enquanto você cuida das suas coisas, das suas responsabilidades, o Senhor tem cuidado de você. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore a Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, o nosso corpo como um sacrifício vivo nesse momento, nesse tempo, Pai, entendendo que enquanto nós estamos aqui, nós queremos estar com o nosso corpo, com o nosso coração e com a nossa mente aqui, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, Deus. Não deixe que nada, nenhum tipo de preocupação, nenhuma ansiedade, que nada, Senhor, externo a esse lugar esteja atrapalhando, Deus, a nossa adoração ao Senhor, o nosso foco, o nosso olhar, Deus, a nossa devoção a Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. E nós queremos sim, olhar para aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós e para nós. Todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, nas nossas mãos, Deus, nós queremos contar como testemunhos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos desampara, o Senhor não deixa faltar alimento, Senhor, na nossa despensa. E nós queremos louvar o Teu nome nessa noite. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e nós vamos cantar e louvar e engrandecer o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deu uma olhadinha aí para trás de você, para o seu lado, já deu a paz do Senhor? Já deu um abraço aí no seu vizinho de culto? Então eu vou te dar essa oportunidade aí para você sair do seu lugar. Enquanto a gente se prepara, nós vamos cantar o hino 329 do cantor cristão. Conta as bênçãos,
Conta. Você tem bênção para contar, Vanise? Tem bênção para contar? Então conta, não deixe de contar. Porque isso é um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe de falar aquilo que o Senhor tem feito em você, através de você e para você. Porque isso vai testemunhar do Deus, do seu Deus. Não adianta assim, claro que adianta, né? Mas o que eu falo assim, Deus me dá algo, mas eu fico guardando. Não, eu preciso compartilhar com a Cris aquilo que Deus está fazendo na minha vida, para que a vida dela seja abençoada. Amém ou não amém? Então que seja assim na sua vida. Vamos cantar? Vamos celebrar o nome do Senhor, contando as nossas bênçãos. Amém? Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, cante isso com alegria, porque é o Senhor mesmo quem dá a você. De uma vez, há de ver surpreso quando Deus já fez. Vez acaso, mágoa, tristeza eu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Celebre! Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, que Ele pode fazer. Creia, querido, creia. Não temas, creia que Ele vai te dar a resposta. Se você pergunta, se você bate, a palavra de Deus diz o quê? Batei. Aleluia. Então, clame ao Senhor, peça a resposta a Ele, que Ele vai te dar. Então, não deixe que as lutas, o tempo de tribulação, a dor, tire você do foco. Amém? A resposta é o Senhor.
sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor, Não há mesmo. que o lugar que eu sinto. O Senhor está nesse Que o lugar. Senhor está. E nessa noite o Senhor está ao seu lado. Só neste lugar. Creia nisso. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. É o Senhor quem te sustenta. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Sabe, meu querido, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já aconteceu alguma vez de você planejar alguma coisa que não deu certo? Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? Várias vezes. Você planeja alguma coisa, você planeja uma saída, você planeja uma viagem, você planeja ir a algum lugar e você não consegue fazer aquilo que planejou. Eu tenho aprendido uma coisa, dentre várias outras, com o pastor Gustavo. Uma vez ele contou que estava voltando de viagem, não sei de onde, que esqueceu a chave, eu acho que foi isso, não foi? Estava no meio do caminho, ele teve que voltar para buscar, não sei se foi uma chave, não lembro. As coisas fugiram do que estava planejado, mas do que ele estava planejando, não do que o Senhor estava planejando. Porque toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, se algo que você está se colocando diante de Deus, planejando, e se por um acaso não der certo, glorifique ao Senhor mesmo assim. Pode ser que não aconteça conforme você queira, mas a resposta vem do Senhor. Não desanime, não esmoreça, não desista. Dobre os seus joelhos e agradeça ao Senhor. Deus, obrigado pelo livramento. Ele mesmo, Ele ensinou isso pra gente. O nosso pastor ensina isso pra gente. Quando algum plano não acontece conforme o que a gente planeja, dobre os joelhos e agradeça talvez um livramento que Deus nos deu. Talvez de não chegar naquela hora
que estávamos planejando. Mas creia que o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Amém? Amém. Vamos clamar ao Senhor nesse tempo. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele Mais uma vez, para terminar, a resposta. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia. Nessa próxima canção você vai ter a oportunidade de você sair do seu lugar. E aqui estão os gasofiláceos para que você oferte, para que você coloque aqui o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto nós clamamos ao Senhor, aclame ao Senhor, aclame ao Senhor. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e ofertar com o seu dízimo, com os seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém? Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rios aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. cante confiando, vai. Consolo,
Pai, refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Gostaria de chamar a Vivi. Viane, vem aqui orar pelas ofertas, pelos dízimos. Depois nós cantaremos Grande é o Senhor. Senhor Deus nosso, Pai nosso que está no céu, nós agradecemos pela oportunidade de te adorar, Senhor, como uma grande congregação. Nos unimos, Senhor, a uma grande multidão que diante do teu trono, Senhor, pode te adorar nessa hora. Obrigada, Senhor, por essa chance. Obrigada por esse privilégio de termos portas abertas nesse bairro, Senhor, de termos portas abertas nessa cidade, de termos portas abertas nessa nação e portas que proclamam: vinde, todos que têm sede venham, todos aqueles que precisam comer e beber dessa palavra, desse pão vivo que desceu do céu, venham e bebam. Venham e comam desse maná que flui deste lugar. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos desfrutar e queremos que as nossas vozes, Senhor, ultrapassem esse teto e possam chegar diante de Ti essas canções como um incenso, Senhor, como um aroma suave. Que o Senhor colha cada oração que é feita neste lugar. Tu sabes que estamos aqui como intercessores, Senhor, trazendo atrás de nós toda a nossa casa, a nossa família, aqueles que amamos, Senhor, e que não sabem estar diante do Teu trono para clamar por suas necessidades. Nós queremos interceder nessa noite por eles, Senhor. Nós oramos por nossos filhos, Senhor, como mães e pais espirituais nesta noite. Nós queremos interceder pelos nossos filhos,
e crer que o Senhor é aquele que toma conta, é aquele que cuida do caminho de cada um deles. O Senhor não tem netos, então nós te pedimos, Senhor, revela a tua paternidade aos nossos filhos e filhas, Senhor, filhos do coração, filhos que o Senhor tem nos trazido para cuidar, em nome de Jesus. Oramos por essas ofertas, porque o nosso coração é grato e por isso devolvemos a Ti. Ensina-nos a sermos fiéis. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Engraçado que eu chamei a Viviane, a Vivi. Eu chamei a Vivi para orar porque é assim que eu chamo a minha esposa em casa, a Vivi. Porque eu não posso, é claro, né? Isso é só um exemplo. Eu não posso tratar a minha esposa diferente aqui do que eu trato em casa. Por isso que eu chamo, eu fiquei assim, Viviane, Vivi, não é Vivi, a minha Vivi. Então, assim, a gente precisa ter mais intimidades e ser mais verdadeiros, onde quer que estejamos. Eu não posso tratar o Glauler de uma forma na igreja e tratar ele diferente em outro lugar, sabe? Porque Deus, Ele nos trata cada um de uma forma, e da mesma forma o Senhor nos trata com amor. Amém? Então é por isso que nós vamos cantar grande, grande é o Senhor, e muito digno de louvor. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Mas só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, que o seu nome seja engrandecido nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse tempo. Abra os nossos corações, as nossas mentes para ouvir a sua palavra. Queremos ser ministrados, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esse tempo de louvor, obrigado por esse tempo de ministração, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, nesse lugar, fazendo aquilo que nenhum homem pode fazer, que médico nenhum pode fazer, Deus. Quer transformar, quer curar, quer salvar as nossas almas. Deus, muito obrigado por esse tempo. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, querido, em nome de Jesus. Paz, boa noite, irmãos. Que nenhum computador mais potente pode contabilizar as bênçãos. Foi isso que você disse ali? Foi ou não foi, irmãos? Quantas bênçãos dizem? Você não é capaz. Não tem que contabilizar. Você disse, eu disse que nós somos fruto de quê, irmãos? De milagre. Não dissemos isso aqui, irmãos? Nós verbalizamos isso aqui. E depois nós aclamamos ao Senhor. Não aclamamos ao Senhor, irmãos? Era isso que você queria dizer mesmo? Com a ajuda do poeta? Era isso que você queria dizer? No final nós falamos que ele é grande, né? Pegamos um salmo, eu não sei qual foi a música que o salmista usou, mas eu sei que o querido pastor Ademar de Campos colocou essa melodia aí. Há 2000 anos eu não sei qual foi, 3000 anos. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus responde oração. Você acredita nisso? Ainda acredita nisso? Você acredita nisso? Mesmo aquilo que está orando há tanto tempo e ainda não foi respondido, você continua acreditando? Então eu quero hoje compartilhar isso com você, algo que é notório, algo que a gente sabe, mas muitas vezes a gente vai perdendo a fé, vai diminuindo, porque vai demorando a resposta. Deus responde oração. O salmista diz lá no Salmo 139, 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Que coisa estupenda, irmãos. Não tem palavra, não juntei. E Ele sabe todas as coisas. Nós estamos acostumando, irmãos, mais do que nunca, as gerações agora, que é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Alguém me mandou um vídeo de um projeto Kairos essa semana, que eles estão recebendo uma turma para treinar, e ele mostrou um pintinho que chegou a 42 dias, está com 2,8 kg em 42 dias. Em 42 dias o pinto já virou um franguinho com 2,8 kg, irmãos. Come dia e noite, não dorme, estressa. Não sabe ele que daqui a 2 meses ele estará na panela. O pastor está dizendo aleluia.
É porque ele não está nessa panela, né, irmãos? Mas é isso, irmãos, é muito rápido, não tem mais negócio de esperar 6 meses, 9 meses. É tudo muito rápido. E olha, irmãos, nós estamos acostumando com essas respostas rápidas e queremos retorno automático. Tudo é muito automático. Hoje você vai ao banco, não tem mais cheque. Hoje é com digital, é com comando de voz, e é rápido, e nós estamos acostumando mal. Vai chegar um tempo que nós não vamos acreditar mais na oração, mas eu quero reafirmar nessa noite a você: sai daqui com isso no seu coração. Deus responde a minha oração. Irmãos, a gente deve, na verdade, a gente precisa abrir esse coração. E se não abrirmos, irmãos, esse coração, nós não saberemos o que Deus está fazendo. E talvez você pergunte: pastor Gustavo, como saber quando Deus vai responder? Quando saber quando Deus vai responder a minha oração? A sua necessidade mais íntima. E eu quero refletir com você. Eu queria que você me ajudasse lendo os textos, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é riquíssima. Riquíssima. Sublinhe isso, anota na sua Bíblia. Porque na hora que você titubear, você vai dizer: eu vou voltar nesses textos. A palavra de Deus é rica, irmãos. Olha, você me pergunta então, como é que Deus responde oração? Deus responde oração, irmãos, minhas irmãs, antes mesmo de você e eu falar. Salmo 134 diz este: ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de abrir a boca para pedir resposta, já veio, porque Deus tem todas as suas promessas para nós, irmãos. Ele tem promessas para nós. Irmãos, a gente não entende algumas coisas. Aquele texto lá de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, ele diz ali no versículo, eu acho que é versículo 12, se eu não me engano, que ele diz assim: hoje vocês não entendem, porque vocês veem em parte. Tudo que a gente vê na vida é em parte, irmãos. E ele diz assim: vocês veem em espelho e enigma, mas um dia vocês vão ver como é. Então tudo que a gente vivencia hoje é parte de um todo. E às vezes a gente, por sermos humanos, a gente não tem a paciência. E como eu disse, as coisas hoje são muito rápidas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mesmo assim, é preciso dizer e declarar a sua fé, a minha fé, para que haja, sabe o que, irmãos? Legalidade espiritual. Jesus disse assim, irmãos, a palavra de Deus: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Eu há muitos anos, e isso são muitos anos mesmo, há uns 34 anos eu achei que eu teria o meu imóvel. Eu acho que grande parte de nós aqui lutamos um dia para ter uma moradia própria. Não sei se você já pensou nisso, se você pensa nisso, ter o meu lugar, comprar o meu terreno, construir a minha casa. Há muitos anos eu pensei nisso, irmãos. E eu disse: agora chegou o momento de eu comprar um imóvel. E eu comprei, com a graça de Jesus, na virada daquele plano Collor cruzado, acho que foi por um cruzado, eu sei que foi em 1989, irmãos, 1989, eu comprei um imóvel. E eu pensei assim: agora esse é o imóvel novo, que dava para a gente pagar, da forma que a gente conseguiu pagar. Passados 19 anos, quando faltava 3 anos para quitar o imóvel, foi comprado em 22 anos, eu tive que vender o imóvel. Eu confesso que em alguns momentos eu disse: Deus, eu não entendi nada. Eu não entendi, porque foi consagrado a Ti. E sabe que é onde eu fui buscar refúgio, irmãos? Na palavra. Hoje eu vejo em espelho, eu vejo em enigma, eu vejo em parte. Você não consegue ver nada na sua vida, nem eu, por completo, por inteiro.
Por isso que a nossa vida deve ser entregue nas mãos de Deus. Irmãos, eu pensei, não foi esse, não sei como vai ser. Passados 35 anos, o Senhor faz algo que eu nem pensei, nunca pensei, e eu não planejaria, eu não teria condições. Hoje a gente voltou a ter um imóvel, de uma forma que eu nunca pensava, nunca imaginaríamos, nós não imaginaríamos, num lugar que nós nunca imaginaríamos, nunca pensaríamos, porque não teríamos, como da outra vez não teríamos condições. Irmãos, sabe como nós compramos o primeiro imóvel? Sem um centavo. Havia um plano, não sei se vocês lembram, 34 anos, que quem tinha 50 mil na poupança, ficou com 5 mil. Não sei qual era o valor da moeda, porque não era real, e nem era em dólar, então não dá para aferir. Houve um projeto que o dinheiro que estava na conta bancária, dinheiro que estava na poupança, todo ele foi confiscado. Todo ele foi confiscado. E foi liberado, o plano era ser liberado um ano depois, devagar, mas quando a pessoa recebeu o dinheiro de volta, se você ia comprar uma mariola, você comprou uma bala Juquinha. Não deu mais fazer a coisa. E quem viu aquela época, lembra? Porque foi naquela época, na virada daquele projeto, daquele plano, que a pessoa ficou com medo, porque a pessoa tinha muitos imóveis. E esse imóvel era um imóvel financiado pela Caixa Econômica. E sabe de boato, irmãos? Antigamente não tinha boato que você aperta o dedo, recebe a coisa e você já manda, não. Tipo aquele assim, vão tirar o ônibus de Caraí da rua. Você recebeu isso aí, irmãos? A aviação em Caraí não vai rodar mais no Catarina. Quem recebeu isso aí, irmãos? Olha, eu recebi de todo mundo. Não vai rodar mais ônibus de Caraí. Mas não era aquela época, não. Aquela época era na língua mesmo, irmão. Não tinha isso, não. Poucos tinham telefone em casa. E a pessoa ficou com medo, porque disse que quem tinha mais de um imóvel, esse imóvel seria retirado. E ele disse assim, então, já que vou retirar, eu vou vender. E sabe como eu comprei esse imóvel, irmãos? Poltrona de sala, espremedor de laranja, liquidificador. Porque ele disse assim, para mim assim, eu vim dizer que você é Bíblia. E Bíblia acredita em tudo, né? Em Deus. Não, Bíblia é o livro que eu estudo. Eu quis falar com ele, eu tenho cara de Bíblia, eu tenho cara de livro. O livro é o livro que eu estudo. Mas eu quero te dizer o seguinte, Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele quer cumprir. Eu vou te dizer uma coisa, se Ele quiser, esse imóvel vai ser meu. Então você pede a seu Deus, então me dá 24 horas. E quando eu voltei, eu disse, eu não tenho dinheiro, como que eu compro esse imóvel? Qual é a sua proposta? Eu falei, eu tenho poltrona, eu tenho espremedor de laranja, eu tenho liquidificador, tenho minha cama, tenho uma televisão. E foi dando tudo, irmãos. Só não foi o berço da Natália, irmãos. O berço da minha filha, a cama, o berço eu não gostei de dar. Sabe, irmãos, ela foi para a escola, quando ela voltou tão alegre de ver aquela casa, irmão, aquele apartamento, parecia ter um campo de futebol, não tinha nada mais dentro de casa. Eu estava com medo dela se traumatizar. Disse, que legal da nossa casa. Eu falei, é de Deus. Não tinha mais nada dentro de casa, irmãos. Passado 19 anos, eu precisei vender esse apartamento para pagar cartão, para complementar a dívida, irmãos, para pagar dívidas. E eu disse, eu não entendo nada. E sabe o que a gente não entende, irmãos? Porque a nossa vida a gente vê em parte. A gente não vê toda. Passado mais 20 anos, Deus novamente age, irmãos. Um lugar que eu frequentava há 45 anos, que a minha esposa frequentava há 60 anos. E o Senhor vai e fala assim, ó, é por aí que eu estou fazendo o negócio. Aí você diz assim, agora é seu. Não, nada é nosso, irmãos.
Eu nunca fui a sepultamento que tivesse carro forte. Ontem eu fui a um sepultamento, não tinha escritura em cima do... Tinha uma camisa do Flamengo, irmão. Tinha uma camisa do Flamengo, que eu acho que depois que levaram lá para dentro, alguém deve ter levado, não é, irmãos? Camisa de grife mesmo, verdadeira. Ninguém leva nada, irmãos. Ah, meus irmãos, sabe quando Deus responde a oração? Antes de você abrir a sua boca. Eu louvo a Deus por isso. Sabe quando Deus responde a oração, irmãos? Quando nós estamos orando. Isaías diz assim, Isaías 65, 24: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vamos repetir isso, irmãos? Você está gravando isso aí, você está anotando isso? Você deveria ter uma caneta e um lápis. Eu vou anotar isso aqui, porque na hora que eu achar que Deus não está ouvindo, eu vou lá em Isaías 65, 24, porque eu tenho certeza que a maioria dos textos que eu vou dizer aqui, quando você sair daqui, você não lembra mais. Você não vai lembrar mais. Em alguns momentos vai dizer, Deus está me deixando na mão. E vai dizer assim, não está não. Sabe por quê? Vamos ler juntos? E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, durante o momento da oração, é Deus que está ouvindo. Deus está ouvindo como alguém atento, que já escuta, acenando a cabeça, dizendo-se favoravelmente e concordando. Isso é maravilhoso. Enquanto estamos orando, Deus está dando sinais aos seus anjos. Haja aí em favor, e o Espírito Santo, irmãos, não é isso que Paulo diz lá, escrevendo a carta aos Romanos, que o Espírito Santo se move no seu íntimo como resposta para as nossas vidas. Leiamos juntos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe pedir, a gente é muito raso nas nossas petições. Deus não responde enquanto estamos orando. Você tem orado verdadeiramente? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas sabe quando é que Deus responde a sua e minha oração? Quando eu e você pensamos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele, enquanto eu penso, irmãos, Ele opera até o que não pedimos. Isso é maravilhoso. Até o que nós não pedimos, mas pensamos ou desejamos com o coração. O salmista no Salmo 37 diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É só você agradar a Deus. E sabe como eu agrado a Deus? Saindo do pecado, procurando fazer a vontade dEle. Isso eu agrado a Deus. Eu não preciso ficar bajulando Deus. Deus não se troca por dinheiro, Deus não se troca por meu tempo, Deus se toca com o meu quebrantamento, sabe? Eu tentando agradar, mesmo eu errando, mesmo sendo uma pessoa pisador de bola, mas Ele sabe, essa pessoa tem vontade de me agradar, irmãos. Deus sabe e nos atende de maneira superior ao que imaginamos. O Senhor conhece cada uma de nossas necessidades e sempre faz mais do que pedimos. O Senhor supera as nossas expectativas. O Senhor sempre superou as minhas expectativas, irmãos. Sempre. Há uns anos, muitos anos, os irmãos se lembram de um carro que eu tive, que eu comprei há uns anos, parceladamente de 60 vezes, sem entrada. Um dia, foi quando o Sérgio Leoto e a irmã, a esposa dele, Magali Leoto, eles estiveram aqui na igreja, ministrando num ano da família. E
Quando eu fui levá-los até o aeroporto, na volta, o carro acendeu a luz de óleo na BR, eu e Soninha. Caramba, óleo. Acendeu, parei o carro. Falei, eu vou ter que sair desse lugar. Fui até um posto, olhei, tinha óleo, tem alguma coisa. Cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, a tia disse, vocês demoraram, o carro quebrou. O que houve? Ela era muito preocupada com a gente. O que houve? O carro quebrou. Não sei, tem que levar para a oficina, amanhã o seguro vem buscar o carro. E eu disse assim, eu quero dar um carro a vocês. Eu vejo que você sai, uma pessoa com 80 e poucos anos de idade, irmãos, 82, 83. O que vocês fazem? Sair pela madrugada, vocês não têm hora de sair de casa, vocês não podem ter um carro que quebra. Pode ir lá escolher o carro. Vai lá e escolhe o carro. Gustavo, você vai lá escolher o carro. Escolhe o carro. Estou te falando que eu vou dar o carro. Até quanto, tia? Eu estou falando que escolhe o carro. A gente comprou um carro, irmãos. E sabe o que ela disse para mim? Vocês não sabem receber nada. Vocês não sabem receber nada. Eu não falei para você comprar o carro. Mas tia, comprei um carro, tá? Vai atender a nossas... Vocês não sabem receber. Eu lembro que na época eu falei aqui, ó, não foi fulano nem Beltrano que me deu o carro. Você lembra? Quantos lembram aqui? Vocês não lembram? Vocês não lembram? Eu falei assim, não foi fulano nem Beltrano, não vou citar o nome dos dois. Um eu vou citar, porque na época quem era prefeito era Aparecida Panicé. E eu disse, não foi a Aparecida que me deu. Porque, irmãos, ser humano tem cabeça fértil. E outra pessoa, eu não vou citar o nome agora, mas foram dois nomes. Lembra, bota aí na sua cabeça, lembra qual foi o nome que eu falei na época? Foi a tia. O carro custou 42 mil reais. Às vezes minhas filhas falam assim, pai, você dá relatório da vida da gente, você sempre deu relatório. Sabe por quê, minha filha? Minha vida é um livro aberto. Quem tem vida pública tem que ter uma vida aberta. Elas ficavam indignadas. Quando elas foram crescendo, pai, você bota a nossa vida, expondo a nossa vida. Eu disse, a minha vida é um livro aberto. O dia que eu tiver que fechar a vida, o livro da minha vida, eu não sou digno de ser uma pessoa pública. Porque a pessoa que é pública tem que ter uma vida aberta. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que Deus dá infinitamente mais do que eu penso que imaginamos. Paulo, esse querido apóstolo, esse amado irmão em Cristo, ele diz lá, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é maravilhoso. Quem tem necessidade aqui hoje, irmãos? Ele vai suprir, irmãos. Ele diz assim, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Deus nos responde até o que pensamos ou desejamos. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando Ele responde oração, irmãos, segundo a sua vontade, na carta de João, a primeira epístola de João 5,14, ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, irmãos? Ele nos ouve. Ele só não libera aquilo que vai me machucar, que vai me arrebentar. Ele não libera, irmãos. Estou falando de oração, estou falando de contato. Estou dizendo o seguinte, eu coloquei ali o protocolo e disse, espera, não é eu chegar agora e pagar uma propina para que a coisa ande. Porque, irmãos, tem situações na nossa vida que não fomos nós que conseguimos. Não foi Deus quem deu, foi eu quem forçou a barra e consegui. Então não tem culto de oração, não se fala de Deus, diga assim, eu consegui porque eu dei o meu jeitinho brasileiro. Porque quando Deus faz, irmãos, é carente que a gente fale lá, quantas bênçãos, quantas fez. Mas olha, o que Deus responde, eu devo voltar para agradecer, não é isso mesmo, irmãos? O que Deus não foi Deus, faça um culto a ti,
vai ao espelho e diz: eu sou o cara. Porque se não for de um jeito, eu arrumo de outro. Se Deus não fizer, eu faço. Já que Deus não está respondendo, eu resolvo do meu jeito. É assim que faz. Irmãos, uma das condições para que a nossa oração seja respondida é que, de acordo com a vontade de Deus. O Senhor jamais faria algo de errado ou que não seja conforme os seus planos soberanos para nossas vidas. Deus tem um plano soberano para a sua vida, para a minha vida. É um plano soberano. Por isso, esse versículo de 11 de Jeremias 29, que deve ter sido o top 5 da pandemia, que todo mundo leu, todo mundo recebeu, o que diz? Vamos ler juntos? Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para a sua vida, não mude o plano de Deus, irmãos. De quando vez prédios caem, casas caem, sabe por quê? Foi feita uma base para botar 2 andares, a pessoa bota 5 andares. Você não pode tirar uma parede se você não chamou um engenheiro, um técnico, para dizer assim: ó, isso aqui não suporta. Alguém estudou, fez cálculos, sabe? E se preparou para aquilo, e alguém bota um andar e bota mais 5 andares em cima, 5 puxadinhos. E Deus não responde por isso, irmãos. Tem um plano para a sua vida. Deus sabe até onde você pode ir, que hora que você pode ir, que hora que nós estamos preparados. Irmãos, Deus responde quando pedimos segundo a sua vontade. E por isso, antes de orar, precisamos conhecer, sabe o que, irmãos? Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus e saber se o que pedimos é favorável diante do Senhor. Pois sendo assim, sabe o que vai acontecer, irmãos? A nossa vitória é garantida. Sabe, irmãos? Você estaria preparado hoje, por exemplo, para ser um vereador de São Gonçalo? Você estaria preparado para ser um prefeito da cidade? Você estaria preparado para dirigir uma empresa? Você estaria preparado para ser um gerente num banco? Para que você está preparado? Porque como que eu vou pegar algo que eu não sou preparado? Como que eu vou fazer algo que eu não fui preparado? Deus sabe até onde nós podemos ir, mas sabe como também Deus responde a minha oração e a sua oração? Quando acreditamos. Quando eu acredito. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes, em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Sabe essa outra condição, irmãos? É quando... outra condição, é para que a oração seja respondida, é a minha fé, é a sua fé. Mesmo que você fale corretamente, mesmo que eu fale corretamente, ore de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus está aqui na palavra. Irmãos, oração não é para ninguém bater palma, não. Oração não é para que eu fique dando amém, glória a Deus, não. Alguém, que oração bonita, irmãos. As orações mais feias e eficazes não são feitas em auditório. As orações mais bonitas e eficazes não são feitas em microfone. São feitas no meu íntimo e no seu íntimo. Essa oração ninguém estaria preparado para ouvir no auditório. Talvez se escandalizasse. Talvez envergonhasse. Mas são essas orações feias, que não são bonitas, não tem pronomes, não tem artigos definidos ou indefinidos, não tem correção teológica, tem desespero, tem clamor a Deus. São essas orações. Eu preciso crer, irmãos. Nós precisamos crer. O escritor aos Hebreus diz lá, no versículo 6, no capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não adianta eu chegar perto de Deus sem acreditar. Os irmãos perceberam que eu fiquei quase um ano
com o joelho lesionado. Eu ia no fisioterapia, eu não acreditava mais naquilo. Fazia isso, meu irmão, botei óleo, botei azeite, eu botei saião, botei arnica, eu botei o que eles botaram, bota fubá, eu botava fubá. Eu não acreditava nada naquilo. Eu não acreditava. E alguém disse, procura fulano de tal. Quanto é? R$250 cada sessão. Eu falei, não acredito. A minha carteira não acredita nisso. E eu fui fazendo, irmão, fui fazendo. E doendo, melhorava um pouco, botava gelo, botava calor, botava não sei o quê. Quando chegou o limite da minha fé, da minha dor, irmãos, do meu incômodo, um dia eu falei, eu vou lá. Juntei lá umas moedas e fui lá no Japa. Esse é o seu doutor. O que o senhor quer? Eu estou com problema no joelho. Encosta ele na parede. Ele quase falou, se rende aí. Fui para a parede. Primeira coisa, era joelho, irmão. Ele pegou a minha cabeça e me deu um tranco para o lado de cá. Estralou tudo aqui. Pegou do outro lado, estralou para cá. Falei, meu Deus, é joelho, ele está querendo arrancar meu pescoço. Não estava acreditando, não. Eu não estava acreditando. Porque esse cara é louco. Eu falei do joelho, está mexendo no meu pescoço. Deita ali, Gustavo. Eu falei, doutor, o senhor acha que tem jeito para o meu joelho? Se você está aqui, tem jeito. Está muito comprometido. Aí falou. Mas se você chegou aqui, tem jeito. Irmãos, eu já saí dali andando melhor. Sabe por quê, irmãos? Talvez um pouco do psicológico. Uma semana depois voltei, melhorei. Fiquei em 3 meses fazendo aquela coisa. Foi um investimento financeiro pesado, que eu não tinha. Mas eu fiquei bem. Não posso jogar mais bola, não posso postar muita coisa na areia, mas eu não sinto dor. Para eu andar, está legal, está tudo bem. Posso fazer minha caminhada, colocar meu tênis, não dói. Sabe, irmãos, às vezes a gente não acredita. E o escritor diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que vão a Deus sem fé. Não acreditam em Deus. O momento certo da resposta, irmãos, é quando você e eu acreditamos. E às vezes precisamos passar um longo tempo de oração. Sabe para quê, irmãos? Para alimentar a nossa fé e aprender a crer. Deus responde a sua oração, a minha oração, quando nós cremos, quando eu e você cremos. Mas sabe quando Deus ainda responde a oração? Quantos já falei, irmãos? Quantos já falei? 5. Jesus. Quando nós pedimos em nome de Jesus. João 14,14 diz assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Jesus pagou na cruz por nossa salvação, todas as bênçãos por nós. Foi pago na cruz. Seria como um cartão, quinta-feira eu falei sobre isso aqui na igreja, seria como um cartão de crédito que você tem em seu nome e manda alguém resgatar. Se eu der o meu cartão na sua mão, você consegue resgatar um dinheiro lá na conta? O cartão consegue, irmãos? E se eu lhe der a senha? Se eu lhe der a senha, você... Oração sem Jesus é como cartão sem senha. Não adianta você ter o cartão e não ter a senha, porque Jesus é a senha, o cartão é o crédito que eu tenho, que você tem. Então, em nome de Jesus, que é a senha, eu faço isso. É o que diz lá, se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus garante tudo que devemos pedir em oração. Não é um mantra, não é um mantra, não é um patuar, mas é a senha. Se pedir em meu nome, é a palavra de Deus que diz isso. Quando Deus ouve nossos pedidos e falamos o nome de Jesus, especialmente a atenção é dada a um detalhe tão importante. Irmãos, Deus nos responde quando pedimos em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus. Eu quando vou a Arraial do Cabo, ainda hoje, eu já disse isso aqui na igreja, lá tem alguns açougueiros remanescentes, né, irmãos? Pessoas já estão com uma certa idade. Mas quando eu chego no Arraial do Cabo, meu pai faleceu, fez agora em janeiro 38 anos. Ele morto, ele é avalista da gente até hoje. Papai já morreu há 38 anos. E quando alguém descobre que nós somos filhos do papai,
Esse aqui é filho do Bezerra. Esse aqui é filho do Bezerra. Libera. Papai está morto há 38 anos, irmãos. 38 anos. O nome do meu pai lá em Arraial do Cabo. E eu tenho que aproveitar rápido, né? Porque todos os conhecidos do meu pai também já estão indo embora. Para fazer logo o desfalque, né, irmãos? Exatamente, irmãos. Então, em nome de Jesus, peça em nome de Jesus. Mas peça crendo. Não peça gaguejando, duvidando. Peça crendo. Faça isso. Deus responde oração quando pedimos em nome dele. Mas eu tenho mais uma coisa a te dizer. Sabe quando Deus responde a minha, a sua oração? No tempo certo. No tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Vamos ler juntos, irmãos. Tudo tem o seu tempo e há tempo. Olha que coisa. Há tempo a todo propósito debaixo dessa terra. Deus nunca se atrasa. Deus não se atrasa. Bota isso. Deus não atrasa. O Senhor sabe o momento certo de nos responder, de nos entregar. E quando isso, Ele nos ouve atentamente. E sabe como que Ele nos ouve, irmãos? Não dando de ombro, não. Ele nos ouve com muito amor, atentamente. Na verdade, não somos nós que esperamos Deus responder. Não é você, não sou eu, e sim o Senhor que nos espera estarmos prontos para receber a resposta, porque tem resposta que você e eu não estamos ainda preparados para receber. Não é Deus, não sou eu que estou esperando, irmãos, porque Deus já respondeu. Como um pai sabe que o melhor para o seu filho, você sabe o melhor para o seu filho, você sabe o melhor para o seu filho, nós sabemos o melhor para o nosso filho, você sabe. E você acha que Deus não sabe o melhor para mim e você? Deus também tem o melhor para nossas vidas. Creia nisto. Eu creio nisto. Eu preciso de tempo para amadurecer nessa ideia. Como o pastor André dizia aqui, no momento dos cânticos de louvor, de adoração, como eu ficava chateado quando um passeio não acontecia. Quando eu não podia sair para pescar porque estava chovendo, quando entrava uma ressaca, uma ventania, quando a gente jogava bola numa quadra que não era coberta e era tipo cimento aqui, como aqui no templo, aquilo quando chovia não podia jogar, era escorregadio, a gente ficava chateado. Hoje, irmãos, não ia sair, choveu, louvado seja o Senhor. O negócio é com chuva, fez sol, louvado seja o Senhor. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um tempo certo para cada coisa. Deus sabe o melhor para as suas vidas. Irmãos, o texto lá em Mateus 7 diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dá uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus responde no tempo certo. Tem alguém esperando resposta de oração? Então fique esperando. Deus não vai lhe dar pedra, Deus não vai lhe dar cobra. Sabe quando Deus responde a nossa oração? Quando nós perseveramos. Perseverança. Lá em Lucas 18, 17 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, em que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes parece que está demorado, irmãos, mas não está. Se vamos esperar o tempo de Deus, devemos ser perseverantes. Se nós não perseverarmos, a gente vai colocar a mão naquilo ali, irmãos. Há 50 anos ou mais, a gente sabia o que era o tempo de cada fruta, não é verdade, irmãos? Hoje tem melancia o ano todo, tem abacaxi o ano todo, tem goiaba o ano todo, tem tangerina o ano todo, tem o ano todo, irmãos. Porque o homem acelerou as coisas. Porque tudo tem que ser
é mercado, é economia, tudo gira em torno de economia. Ah, que época que boa, aquela época que era frio, era inverno. Aí tinha as frutas de inverno. Era verão. Hoje está tudo embolado, irmãos, é verão, inverno. Porque quando chega outubro já é Natal, porque tem que botar o estoque para fora. Você está sempre voltando em cima do que vai vender, do que vai ter. Ah, irmãos, a gente precisa perseverar. A insistência é uma prova da certeza de que estamos preparados de todo o coração. Nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Não desista dos seus sonhos. Você e eu devemos orar, sabe como diz Paulo? Sem cessar. Ore sem cessar. Sabe por quê, irmãos? Deus nos responde quando nós somos perseverantes. Não é jogar assim, eu não acredito, vou largar de mão. Deus já esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não esquece das nossas orações. Deus contabiliza as nossas lágrimas. O salmista diz lá: eu coloco nos meus odres as suas lágrimas. Odres eram lugares de guardar coisas preciosas. Uma lágrima para mim, para você, é mais uma lágrima. Mas para Deus ela tem muito valor. Ele contabiliza, irmãos, persevere. Sabe quando Deus responde oração, irmãos? Quando nós estamos com o coração quebrantado. Tem muita arrogância. Especialmente quando eu tenho alguma coisa para bancar, a gente é arrogante, irmãos. Quando a gente não tem, a gente é humilde, não é verdade? Espera, mas se eu estiver pagando caro, eu quero urgência. Sabe quando eu estou pagando caro? A mala de roupa vai à minha casa para eu escolher. A grife manda na sua casa. A loja te manda lá para fazer o test drive na sua casa. Você não entra em fila de banco, a pessoa vai na sua casa e pega o dinheiro. Final de ano são altas viagens, bancada pelo seu dinheiro que você pensa que está sendo agradado, mas você está bancando isso. Deus quer um coração quebrantado, irmãos, um coração quebrantado. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ser humano arrogante. Como é importante ser quebrantado diante de Deus, diante das pessoas, humildes, não precisa mostrar o que eu sou, o que eu tenho. Um ditado popular diz que Deus não dá asa a cobras. Você já viu esse ditado? Deus não dá asa a cobra, e isso significa que o Senhor sabe o que tem dentro de cada um de nós. Bem como nossas verdadeiras intenções, irmãos. Tem gente com cara de humilde, mas não é humilde nada. São pessoas arrogantes, que humilham as outras. Muitas pessoas se tornam, irmãos, soberbas. E assim começam a prosperar, e por isso não são mais abençoados por Deus. Quantas pessoas que eram humildes, Deus abençoava, e quando começou a enriquecer, eu disse prosperar, não significa, irmão, muitas pessoas prosperaram quando abriram mão do que tinham, começaram a prosperar. Ontem eu conversei com um rapaz querido, mora hoje num lugar de uma fazenda em Minas Gerais. Ele estudou na UF, trabalhou na UF, e há alguns anos foi morar numa cidade mineira, onde ele toma conta de uma fazenda, e o rosto daquele jovem de 30 e poucos anos é reluzente, irmãos. Ele cuida de gado. Nasceu em Niterói, morou em Caraí o tempo todo, e hoje ele está uns 5 anos nessa fazenda. Ele rejuvenesceu. Ele cuida de gado. Ele toma conta de pasto.
Ele levanta às 4 da manhã para tirar leite. Eu disse, cara, você está renovado. Porque eu estou fazendo, Gustavo, o que eu gosto de fazer. Eu prosperei. Sabe qual é o carro dele hoje? Um Fusquinha, irmão, porque só Fusca anda lá. Quando chove, só Fusca entra. Já andou com carros novos, frequentou os lugares badalados da cidade, e hoje ele está com o rosto reluzente, porque ele faz o que ele quer. Ele prosperou, diminuiu a conta no banco, mas prosperou. Isso é prosperidade, irmãos. Então o Senhor não avalia a beleza das nossas palavras. Não vem com palavras belas, lisonjas, bajuladoras. Deus, sim, Ele está vendo o coração quebrantado, humilde, diante de Deus, e até uma lágrima se torna, sabe o quê? Em oração para Deus, irmãos. Até uma lágrima. O salmista diz assim, no Salmo 51, 17, vamos ler juntos, irmãos? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que Deus aceita, irmãos. Coração quebrantado, não falsa modéstia, porque Deus não aceita nada falso, irmãos. Não adianta eu pousar de humilde, se meu coração, Ele sabe o que está na minha mente, no meu coração, Ele vê o coração. Deus te responde, Deus me responde quando estamos com o coração quebrantado. Está anotando, irmãos? Porque é igual a bolo, você pode solar esse bolo seu. Se não for dessa forma, ele não está respondendo a minha oração. Será que não está faltando um ingrediente desse aqui? Sabe quando Deus responde a nossa oração? Quando a fazemos com sinceridade. Com sinceridade. Salmo 45, 18, vamos ler? Vamos ler juntos? Perto está o Senhor de todos que o invocam, em quê? Verdade. Verdade. Deus responde a oração quando é verdadeira. O ser humano, nós muitas vezes, sabe o que somos? Incoerentes, somos contraditórios. Um dia pensamos de uma maneira, outro dia estamos pensando de outra forma. Como que muda a nossa mente? Cada uma das nossas palavras, elas são ouvidas por Deus, irmãos. Mas o que realmente tem valor, sabe o que é? O que pensamos, o que sentimos, está de acordo com o que nós falamos. Não adianta eu falar uma coisa e pensar outra. Sabe o que significa isso? Incoerência. Nós cantamos no início, vivo de milagre, é o vivo de milagre. Não é isso que está bem gravadinho aqui, irmãos. Porque eu tenho dificuldade de cantar coisa que eu não vivo. E falar daquilo que eu não vivo, irmãos. Eu tenho muita dificuldade. Então eu vivo de quê? Você vive de quê, irmãos? Milagre. De milagre. Você pode colocar lá não sei quantos 1000 hectares de semente e não vier chuva. Não pode? Você pode botar 1 hectare de semente e vir chuva demais, virar lama. O que é o brotar e o produzir? Um milagre, irmãos. A vida nossa é um milagre. Essa semana nós colocamos lá no grupo da igreja uma jovenzinha de 14 anos, teve meningite, morreu aqui no bairro, no colégio Jean Piaget. Alguns aqui da igreja conheceram a moça. O Léo, junto com a Andréia Rangel, ficaram apavorados. Morreu com 14 anos, segundo informação, uma filha única. Por que isso, pastor? Não sei não, irmãos. É a vida. Nós temos a vida. Deus sabe o que vai na nossa mente. A gente precisa orar com sinceridade. Por isso nós precisamos alinhar o nosso coração com os nossos lábios. Mente, lábio, e mente para que sejamos sinceros diante de Deus, irmãos. Além disso, devemos nos aproximar de Deus através do sangue de Jesus. O pastor André falou isso aqui. O sangue de Jesus, confessando os nossos pecados, para que estes não impeçam as nossas orações. Irmãos, é como você vai comprar alguma coisa em uma loja. Hoje os crediários, eles são interligados.
Antigamente, cada cidade tinha, sabe o que fazia, irmão? O pessoal dava calote aqui no Rio, pegava um ônibus, ia lá para São Paulo e comprava em São Paulo e dava calote em São Paulo. E depois ia para Minas, dava calote em Minas, dava calote e saía rodando o Brasil, dando calote. Irmãos, é calote de micro-ondas, é calote de geladeira. Uma vergonha. Mas hoje é interligado. E Deus sempre foi interligado. Ele sabe que o que eu estou verbalizando, o que está na nossa mente, e eu não posso ser incoerente do que eu penso falando. Eu não posso. Agora daqui a pouco vem Dia das Mães. Mãe vai lá comprar uma bandeja para a mãe. Cara, uma vez no ano faz um agrado dando presente. Sabe, eu repugno presente de bajulação. Seja de que lado vier. Seja de que lado vier. Seja de filho, seja de mãe, seja de quem for. O presente tem que estar alinhado com a convivência. Porque não adianta presente se durante a trajetória não é aquilo que tem coerência. Não adianta, irmãos. Eu não sei se você é assim, porque isso me chateia. Me chateia. E chateia Deus. E chateia o Senhor. O salmista diz lá no Salmo 66, já estou caminhando para o final, irmãos. A partir do verso 17: a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. E se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim o seu favor imerecido, que eu não mereço. Sabe, irmãos? Às vezes parece que Deus não ouve oração. Deus não é uma máquina, não. Tem coerência. Eu tenho que perseverar, e essa oração minha tem que ser com sinceridade. Fala a Deus com sinceridade. Porque talvez você nem vai buscar mais crédito. Deus pode limpar o seu crédito. Sabe o que é? A Bíblia diz o que lá? Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e limpar o meu crédito, me purificar de toda injustiça. Você está limpo. Muitos sabem aqui, que eu já disse aqui, que um período da minha vida eu fui jurado. Eu trabalhei em tribunal de júri. Trabalhei como jurado. Foi uma experiência também grandiosa na minha vida, que eu não gostaria de voltar a fazer. Eu me sentia mal, porque eu tinha que julgar as pessoas, os processos, aquela coisa ali, e eu ficava preso, às vezes, 15 dias dentro de um tribunal. Às vezes começava a sessão 10 horas da manhã, ia sair lá 1 hora da manhã. Não podia sair. E algumas vezes dormia no tribunal, quando aquele não podia, terminava o júri, tinha que dormir, não podia ficar isolado, não podia falar com ninguém, e aquilo era muito ruim, irmãos. Mas eu via muitas vezes, depois que muitos daqueles réus e réis eram condenados, ele dizia: daqui a tantos anos, quando você sair daqui, pagando a sua dívida, você volta a ser um cidadão. E pai falava, e dava, às vezes alguns juízes davam conselho e tal. A sociedade não é assim, não é verdade, irmãos? Pessoas que um dia erraram, as pessoas apontam a dedo até hoje e falam dessa pessoa e do fato dela até hoje. A sociedade não perdoa, irmãos. A sociedade como um todo não perdoa. Mas nós, como cristãos, a gente deve dizer assim: aquela pessoa errou. Se ela já pagou, que ela volte a viver a vida dela e que eu a proporcione uma condição dela viver uma vida limpa, digna, uma vida que agrade ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus responde quando somos sinceros. Quando estão precisando de uma resposta de oração, levanta a sua mão aí, irmãos. Eu também estou precisando de resposta de oração. Assim como eu, irmãos, Deus responde a nossa oração quando nós precisamos. Você está precisando? Você crê que Deus vai te responder? Já está te respondendo? Você crê nisso? Porque tem que ser sincero, irmãos. Eu posso depois mandar, fazer só os pontos, com os textos, mandar para você, se você quiser, para você ir olhando aquilo ali, lendo os textos bíblicos, você lendo. O salmista diz assim no Salmo 18, 6. Quero ler com você, vamos ler juntos? Na minha angústia,
invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele no seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus sabe tudo o que precisamos. Deus sabe tudo o que precisamos. Muitas vezes o Senhor deixa para nos atender em momentos mais difíceis, de maneira que o milagre seja ainda maior, irmãos. Ainda é maior. Deus não nos permite uma luta maior do que eu possa suportar. Isso é que me segura, irmãos. Deus não me permite brigar além do que eu possa. Esse texto é um dos meus prediletos para aliviar as minhas tensões. Esse aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu sei, irmãos. Quando vem a provação, eu coloco aqui como provação, irmãos. Porque Deus não tenta ninguém, irmãos. Numa provação, quase sempre e muitas vezes tem uma tentação. Quem tenta é o diabo, irmãos. Numa provação que eu estou vivendo, o diabo pode estar tentando infiltrar. Eu estou doente, ele joga medo no meu coração. Eu estou precisando de uma situação, isso não vai acontecer. Isso é tentação, né? A prova, o que Jesus, que Deus fala, Paulo diz aqui? Ele não vai me permitir passar além do que eu possa suportar. É nisso que eu me baseio. Quando a coisa está muito difícil, eu vou passar. A palavra diz, Deus, se eu estou fazendo isso, é porque eu posso passar. Eu posso passar, eu vou suportar. Deus está comigo. Irmãos, grava esse versículo, 1 Coríntios 10, 13. Essa é a certeza que temos, que a resposta é garantida. Deus responde na hora que mais precisamos. E sabe quando Ele responde a nossa oração? Sempre. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Qual lugar? Aonde você estiver. Aonde você estiver, dirigindo o seu carro, lavando uma louça, escrevendo um texto, digitando um trabalho, enfim, voando, navegando, caminhando, num hospital, num banco, num lazer, num parque, quando Deus responde a oração? Sempre, é o que a palavra de Deus nos diz. Também, irmãos, não também é resposta, é ou não é, irmãos? Entenda isso, não também é uma resposta, porque eu estou dizendo desde o início aqui, já estou ficando rouco de que Deus responde oração e não também é resposta. Concordas ou não concordas, irmãos? Então, às vezes Deus está respondendo que não é o momento certo e achamos que não nos entende. Ele não está me entendendo, não é o momento certo, não é o momento certo. Parece que só entendemos se for do jeito que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. Aí sim, Deus é fiel, né, irmãos? Viu semana passada? Os molequinhos aqui de Caxias foram jogar bola lá em Minas, irmãos. Tudo com 13 anos, 12 anos. Ganharam o troféu. As crianças cheias de sonhos. Na volta o ônibus tombou, irmãos. Na hora, 4 mortos. Famílias todas simples aqui de Caxias, irmãos. Quais são os planos de Deus, irmãos? Deus foi fiel? Foi ou não foi, irmãos? A vida não é um parque de diversões, não, irmãos. Ele é sempre fiel. E Ele continua sendo fiel. Mas aconteceu essa tristeza, que nós que não estamos envolvidos perto ali, se a gente ficar ligado ali, a gente chora, a gente se emociona com os relatos, com os testemunhos. Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. É tão bom receber respostas agradáveis. Não é verdade, irmãos? É duro receber respostas tristes. A perda de alguém,
Mesmo que Deus diga que devemos esperar ou que ainda não estamos preparados, Deus sempre responde oração, irmãos. Há uma resposta para a sua oração. Você quer ficar em pé nesse momento? Pode ficar em pé. O salmista diz assim no Salmo 55, 19: Deus ouvirá e lhe responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Quando o evangelista John Wesley dizia que Deus não faz coisa se não responder a oração, irmãos, a única coisa que Deus faz na vida mais é responder a oração. A agenda de Deus está sempre cheia de compromissos, e todos eles são resposta para as suas orações, para as minhas orações. Por isso Deus nem dorme. Não é isso que diz o salmista, irmãos? Deus não cochila. Deus não tem hora de, não tem férias, irmão. Deus não fica de lazer. Deus não fica dormindo. É isso que o salmista reconheceu. Ele diz lá, vamos juntos lá: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Vamos novamente? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esta é uma certeza que eu e você devemos ter em nossas vidas. E todas as vezes que orarmos, já podemos agradecer pela resposta que certamente virá. Sabe por quê, irmãos? A resposta de Deus é sempre boa. O não de Deus é bom. Não vai pedir achando que eu quero aquilo que eu estou pedindo. Não é. Não é assim que toca a banda, irmãos. Você não sabe o melhor para você, e eu não sei o melhor para mim. Qual o melhor para a gente? Não sei. O melhor para a gente é a gente ficar na sombra. O melhor para a gente é nunca ter doença. O melhor para a gente é os filhos estar sempre do nosso lado. O melhor para a gente é tudo que não causa problema. E na verdade não é assim que a banda toca, irmãos. O melhor para a gente já foi preparado na cruz do Calvário. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós passaremos por aflições. E algumas aflições nós passamos porque nós semeamos. Algumas aflições que nós passamos foi porque nós plantamos. Mesmo assim, Deus é misericordioso. Deus não fica dizendo assim, está vendo, bem feito, nada disso não. Ele diz assim, eu estou com você. Ele ensina assim, olha, não pisa na cana amassada, fumegando. Não fica jogando, botando o dedo na ferida dos outros. Não faça isso não. Deus é pleno de amor, irmão, cheio de amor. Deus responde oração. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você sai daqui hoje reabastecido nisso aí? Porque, olha, eu já dividi com você. Já dividi com você. E eu vou ficar com esse negócio, com esse materialzinho aqui na mão. Esse material, se Deus permitir, ano que vem vai ser estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu estou separando material de mensagem para ano que vem. Esse é o projeto 2024. Para 2024. As mensagens que forem adaptáveis para a Escola Bíblica Dominical. Você que está aqui dessa noite, hoje, dia 5 de fevereiro de 2023. Se você estiver na Escola Dominical do ano que vem, eu escutei essa palavra. Eu escutei essa palavra num culto lá. E você vai ter um tempo para separadamente, com os pequenos grupos, contestar. Mas não conteste a palavra de Deus, não. Não conteste a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu tenho desenvolvido isso na minha vida. Desenvolva na sua vida. É uma pena, irmãos, que o mundo está cheio de religiosidade. As pessoas são religiosas, mas não tem profundidade naquilo que se dispôs a crer. É só anunciar aí na internet alguma coisa que vai abrir trabalho, vai abrir emprego, que está dando oportunidade, que as pessoas já correm para lá, irmãos. Por que as coisas eternas, a gente não tem o mesmo interesse de que temos com as coisas passageiras, temporais? Por que as coisas perenes, a gente não dá tanto valor? Não damos tanto valor, não damos, porque se dessemos, nós teríamos um outro ritmo de vida. E eu canso de dizer isso aqui. Nós investimos muito aqui, porque nós não temos muita esperança de eternidade. Não temos, irmãos.
Cito isso e vou repetir sempre. Eu não vou para hotel, para pousada, casa alugada de Airbnb. Eu não vou e não fico fazendo faxina em banheiro. Eu não boto quadrinho no quarto. Eu vou para ali para descansar, para curtir o lugar, para comer um cachorro quente à noite. É isso. Irmãos, nós estamos fazendo coisas moradas aqui na terra. Parece que não vai ter fim isso aqui. Parece que vai ser aqui mesmo. A igreja primitiva creu, irmãos, que Jesus voltava naquela semana. Eles foram enganados? Não foram enganados não. E Jesus disse assim: por que vocês estão olhando aqui para cima? Por que vocês estão aqui para cima igual olhando para mim? Vai agora e fala isso aí. Sai espalhando isso aí, que eu vou voltar. Vai. E eles falam assim: ele deve voltar daqui amanhã, né? Deve voltar depois da manhã, né? Volta daqui uma semana, né? Então ele disse: para que eu quero isso tudo aqui? Eu não vou levar nada lá para cima. Eles entenderam a teologia, irmãos. E os anos passaram, 2 milênios já se foram. E sabe o que a igreja hoje pensa? Esse Jesus não volta nunca mais. No nosso pensamento, eu vou chegar a 120 anos ainda. No meu pensamento. Vou casar minhas filhas, meus netos, vou ter bisnetos. E Jesus pode estar voltando hoje. E quando eu falo voltar hoje, eu estou falando de uma questão objetiva. Não estou falando de subjetividade, não. O subjetivo é Jesus: vem cá, Gustavo, hoje à noite aqui, vem cá agora. Eu estou indo encontrar, ele me recolhe daqui. Objetivamente é quando ele vai voltar nas nuvens, irmãos. Isso a Bíblia diz. Você crê nisso ainda? Voltar muito distante da sua mente, isso aí. Ele vai voltar. E ele não leva quem não quer ir, quem não quis ir. As passagens estão sendo entregues, e gratuitamente, já foi paga. Só você tem que colocar o seu lugar lá na lista. Ele já pagou, você não tem que pagar. Não tem que ser rico, não são obras que me levam para lá. É a minha crença. Eu creio que Jesus vai me levar. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor responde a oração. Respondeu e continua respondendo. Responde a oração do teu povo aqui, Senhor. Sonde os corações de cada um de nós. E, ó Deus, quando vier a resposta, que haja louvor, que haja glorificação do teu nome. Aqueles que estão em casa nesse momento, também de igual modo, quando ouvir essa palavra, eles possam ser atingidos com essa graça, com esse amor que o Senhor tem para conosco. Aleluias, porque o Senhor responde orações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa última canção e vamos à luta, irmãos. Vamos para nossas lutas, as nossas bênçãos. Olha, irmãos, tem alguns livros lá ainda de Bom Dia Amigo. Não deve ter muitos mais. Porque agora no mês de março, fevereiro, nós já temos condição de pagar esse livro. Mês de março ainda não tem toda a grana. Então, se você conseguir nos ajudar nesse sentido, custa R$15. Hoje alguém falou de um café aí com pingado, custa R$7,50, irmãos. Café pingado com leite, café com leite e um pãozinho com manteiga, R$7,50. Ali custa R$15. Você vai ler este ano que vem. Se você não quiser outro ano, você pode ler novamente, porque ele não tem data. Ele tem segunda a segunda, e você vai lendo. Então, se você quiser me ajudar aí, eu te agradeço muito, tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a paz de Deus seja com todos. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. Enquanto o pastor pregava, eu lembrava de um texto que fica em Salmo, capítulo 2, versículo 12. Beije o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Beije o filho, adore o filho, se renda ao filho, se renda a Cristo, adore a Jesus. Nas suas orações, nesse tempo, nessa pregação aqui que você anotou, se você não anotou os versículos, você vai ter logo no grupo esse culto
Você vai lá e anota novamente, mas anota esse também. Você confia no Senhor? Adore o Filho, beije o Filho, se renda ao Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos adorar esse nome que nós vamos render nesse tempo, em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Adoramos o teu nome, Senhor. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, nós queremos nos entregar, Deus, nesse tempo. Que
que o dia de amanhã, se o Senhor assim permitir, que a gente viva o dia de amanhã, que possamos testemunhar do Cordeiro vivo, do Senhor Jesus, que provou sim essa ira amarga, mas Deus que nos deu a vida eterna. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou ao nosso coração e vamos sair daqui vivos e crendo num Deus que pode todas as coisas, que nos sustenta, que nos responde, que faz aquilo, Senhor, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Deus nos deu uma semana abençoada diante da sua presença. Obrigado, Senhor. Que sejamos lá fora testemunhas vivos, Deus, da sua verdade, em nome de Jesus, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre você, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo esteja inundando o seu coração de fé, de esperança. Em nome de Jesus, adore o Filho, adore o Filho, adore o Filho. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Uma ótima semana.